Irmãos, bom dia. Nós vamos estar iniciando a nossa aula de hoje. Essa aqui é a nossa aula número 9. O tema da nossa aula são os nomes compostos de Deus. Eu vou estar iniciando com uma oração e pedindo para que Deus nos ilumine, nos capacite a poder entender um pouquinho mais de tantas riquezas que Ele nos ensina através da Tua palavra. Senhor, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor é o Deus que se revela a nós. O Senhor é o Deus que se mostra a nós, se apresenta a nós. Nós podemos saber e ter conhecimento do Senhor através da Tua palavra. Obrigado por essa classe de escola dominical, obrigado por esses assuntos que o Senhor tem nos dado e nos ajuda, Senhor Deus, a conseguir transmitir isso para o Teu povo. No nome do Senhor Jesus é que eu oro. Amém. Na semana passada, irmãos, nós estudamos sobre os nomes primários de Deus. Hoje nós vamos estudar sobre os nomes compostos de Deus. Então, o que seriam os nomes compostos? É a junção do nome primário com outro nome que as Escrituras também revelam a nós, tá? Então, existem vários nomes, até mesmo a revista aponta alguns, mas nós hoje vamos ver somente 4 nomes, tá? Então, geralmente esses nomes são formados com o nome El e com Yahvé. Nós vamos fazer a junção com esses nomes, tá? Então, nós vamos ver 2 de El e 2 de Yahvé. O nome El, ele quer dizer aquele que é forte, mas El, ele nunca está sozinho. Por exemplo, como nós vimos na aula passada, o nome Elohim, que é um nome primário, ele começa com El, mas ele é um nome primário. Elohim quer dizer o plural de El, e El significa aquele que é forte. El não fica sozinho, porque El também é atribuído aos falsos deuses de Israel. Então, quando nós falamos Elohim, nós estamos é como se fosse o plural daquele que é forte, que se refere ao Deus verdadeiro. Mas esse é um nome que nós vimos na semana passada. Ele é um nome primário. Ele não é um nome composto. Mas da mesma forma, hoje nós vamos ver que El não vai estar sozinho. El vai ter um outro nome que vai formar um nome composto. Então, hoje nós vamos ver, como eu disse, somente 2 nomes com El. El Elyon e El Olam. Vamos para o primeiro? O primeiro é El Elyon. O que significa? O Deus Altíssimo. Esse nome aponta para a força, para a soberania, para a supremacia de Deus. Mostra Deus como o rei de todas as coisas, que reina absolutamente sobre todas as coisas e possui todas as coisas. Ele é o possuidor de tudo. Ele é o El Elyon. Vamos ler Salmo 47, de 1 a 2, ele diz: Batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com voz de júbilo, pois o Senhor Altíssimo, ou seja, o El Elyon, é tremendo, é o grande rei de toda a terra. Eu já disse que o El Elyon é o Deus Altíssimo. Ele é poderoso, ele é possuidor de todas as coisas. Se Deus ele é o El Elyon, e aqui como nós lemos no Salmo, ele diz: Batei palma a todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o El Elyon, ou seja, o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei de toda a terra. Então aqui o salmista está nos convocando a adorar esse Deus Altíssimo, a adorar esse Deus que é possuidor, que reina sobre todas as coisas. Ele está nos conclamando a fazer isso. Mas, irmãos, a nossa adoração a Deus, ela não deve ser somente quando nós vamos cultuar a Deus, quando a Assembleia dos Santos se reúne e nós nos reunimos na igreja. Mas a adoração do Deus Altíssimo, que é o Elion, que é o possuidor de todas as coisas,
que reina sobre tudo, que é supremo, deve começar com a nossa vida. Deve começar com a forma como nós vivemos o nosso dia a dia. Nós adoramos a Deus no nosso trabalho, nós adoramos a Deus no nosso trato com a família, nós adoramos a Deus quando nós saímos de casa e vamos ao mercado e estamos em qualquer outro lugar. Nós estamos prestando adoração ao El Elyon. Por quê? Porque Ele é o Deus Altíssimo. Porque Ele é o Deus possuidor de todas as coisas. Nós devemos adoração a Ele, como o salmista nos diz aqui. Então, e por que então que eu devo adorar esse Deus? Porque se Ele é o possuidor de todas as coisas, Ele também é o possuidor da minha vida. A minha vida é dele. Se Ele reina sobre todas as coisas, Ele reina sobre a minha vida também. Então eu preciso entregar a Ele aquilo que Ele me dá. O que Ele me dá? Ele me dá a vida. Ele me dá, e ele me dando a vida, eu devo viver a minha vida em adoração a Ele. Eu retribuo isso a Ele. Então, quando nós pensarmos em o El Elyon, nós vamos pensar que Ele é o possuidor, Ele reina sobre todas as coisas, Ele é o Altíssimo. Então, esse nome ele aparece a primeira vez lá em Gênesis 14, quando Abraão retorna de uma batalha no qual ele resgata seu sobrinho Ló. Então, houve uma guerra, alguns reis foram para Sodoma e Gomorra, tomaram a cidade, Ló estava morando lá, eles tomaram a Ló também e levaram ele para cativeiro. Quando Abraão, que já estava separado de Ló, soube disso, ele foi com 300 homens para poder resgatar o seu sobrinho. E o Altíssimo estava com ele. Ele conseguiu ganhar a batalha, ele conseguiu recuperar os bens que foram perdidos. Então, nós vemos esse relato em Gênesis 14, que aparece o El Elyon. Então, vamos ler Gênesis 14, do 18 até o 20. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, ou seja, pelo El Elyon, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, El Elyon, que entregou os seus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então, esse sacerdote, que é Melquisedeque, ele aponta a Deus como sendo o Deus Altíssimo, o possuidor de todas as coisas. E o que acontece? Abraão ele crê nisso, entende isso, e ele entende que ele deve dar o dízimo, então, de tudo que ele conquistou de volta. Deus é o Deus Altíssimo, possuidor de todas as coisas que há. Então, não existe nada nosso nesse mundo. Nada, nada, nada. Não tem nada que a gente possa dizer que é nosso. Abraão entendeu isso muito bem quando o Deus Altíssimo, El Elyon, estava com ele na guerra e ele conseguiu a vitória e conseguiu restituir as coisas que o seu sobrinho Ló tinha perdido. Por quê? Porque o El Elyon, o Altíssimo, estava com ele. E quando ele recupera todas as coisas, ele não tem isso por ele mesmo, dizendo que essas coisas são minhas. Não, ele entrega o dízimo a Deus, ao El Elyon, por isso. Então, irmãos, da mesma forma, nós precisamos entender que não existe nada nesse mundo que pertence a nós. Nada. Os seus bens não pertencem a você, o seu trabalho não pertence a você, nada pertence, porque o El Elyon é o possuidor de todas as coisas. Então, assim, geralmente as pessoas, elas dizem assim, quando elas vão alugar alguma coisa, ou um imóvel, ou um automóvel, elas falam assim, não compensa o aluguel, porque você vai ficar dando dinheiro e o bem nunca vai ser seu. Irmãos, não tem nada que vai ser nosso nesse mundo. Nada. Nem quando você vai lá e compra algum imóvel, algum automóvel, qualquer outra coisa, você fala, é meu.
Não existe nada nosso. Tudo pertence ao El Elyon, ao Altíssimo, porque Ele é o possuidor de todas as coisas. Então, se temos alguma coisa, é porque é dele e ele nos concede. Então, da mesma forma, é com relação ao dízimo. Nós não estamos dando nada ao Altíssimo, não estamos dando nada do que é nosso ao Altíssimo, porque tudo que temos vem a nós por parte dele. Por isso, o dízimo é uma oferta de gratidão pelo Altíssimo conceder o que é dele a nós. Então, irmãos, nós precisamos compreender que todas essas coisas desse mundo, tudo que nós vivemos, a casa que você tem hoje, se ela é alugada ou não, se ela é própria ou não, ela pertence ao Altíssimo, ela pertence ao El Elyon. Tudo pertence a ele, nada pertence a nós. Então, se a sua casa é própria, é a forma que Deus está cuidando de você, mas é dele. Se é alugada, Deus também está cuidando de você. Então nós precisamos ter essa ideia do Deus Altíssimo, do El Elyon. Então esse é o primeiro nome composto com o nome El, tá? Então é por isso que ele não fica sozinho, porque El quer dizer forte, mas também El se refere a outros deuses. Então, para distinguir o nosso Deus verdadeiro dos outros deuses, as escrituras revelam outro nome. Nesse caso aqui foi o El Elyon. Agora nós vamos para o segundo nome, que é o El Olam. Um outro nome que é um nome composto de Deus é o El Olam, que significa o Deus eterno. Ele é eterno, ele tem controle sobre todas as coisas. Ele sempre existiu, ele não tem fim, ele é infinito. Ele é o El Olam, ele é o Deus eterno. E por ser o Deus eterno, nada foge das suas vistas. Ele vê todas as coisas, todas as coisas. Ele tem poder absoluto sobre tudo. Vamos ler lá em Isaías, no capítulo 40, no versículo 28, ele diz: Não sabes nem ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, nem se pode esquadrinhar o seu entendimento. Esse versículo ele é tremendo, porque nós vivemos no mundo do El Elyon, nós vivemos no mundo do eterno Deus. Ele conhece todas as coisas, nada foge do seu domínio. Então nós temos que pensar, se eu estou vivendo dentro do mundo do El Elyon, que é eterno, que vê todas as coisas, como é que eu tenho me comportado dentro do mundo dele? Como é que eu tenho vivido a minha vida dentro do mundo de um Deus eterno, que sabe de todas as coisas? As coisas deste mundo que não agradam o eterno Deus, nós precisamos saber que são apenas passageiras, irmãos. Às vezes nós vivemos dentro do mundo do El Elyon, aquele que é eterno, que sabe todas as coisas, que nada foge das suas vistas, de uma maneira que é contra ele. Mas olha só, Deus, ele é o El Elyon, ele é o eterno. Qualquer coisa desse mundo que eu venha fazer que é contra a vontade dele, e eu sei que ele está vendo todas as coisas, é muita tolice, irmãos. Porque essas coisas que existem no mundo, muitas vezes com o foco de nos distrair de viver a nossa vida para o nosso Deus, elas são distrações daquilo que nós deveríamos viver. Mas vamos pensar comigo, o que mais importa? Servir ao pecado? Servir ao mundo que é contra Deus? Ou servir um Deus que é eterno? Porque a forma que nós vivemos nesse mundo, nós temos que pensar porque um dia nós vamos estar diante desse Deus eterno. Um dia nós vamos estar diante
do El Elon. E quem pode viver, quem pode existir perto de um Deus eterno sem ser consumido? Como pecadores vão viver perto de um Deus eterno sem ser consumidos? Ninguém pode, porque nós somos pecadores imundos. Somente quando nós somos representados pelo Senhor Jesus, aí sim, nós podemos estar perto de um Deus que é eterno, do El Olam. Então, irmãos, nós precisamos ter isso em mente. O El Olam, ele não se cansa, ele não se fatiga. No versículo 40, 28, ele diz: Não sabes, nem ouviste que o Eterno, o Senhor, o Criador dos fins da terra, ele é o Criador dos fins da terra. Ele é eterno. Irmãos, nós precisamos tremer diante desse Deus. Diante de um Deus que é eterno, que sabe todas as coisas, que nada foge diante dele. Nós não podemos nos deixar levar pela mentira de um mundo que quer nos afastar de Deus. Quando nós somos tentados pelos pecados, pela nossa própria cobiça, irmãos, quando exercemos pecado, nós estamos exercendo pecado dentro do mundo do El Elam, daquele que é eterno e sabe de todas as coisas. Nós estamos dentro do mundo dele e nós precisamos saber que nós vamos nos encontrar com o eterno Deus. Essas coisas aqui, elas vão passar, queridos. Elas são mentiras. Elas são mentiras que nos impedem de caminhar com Deus. Lembra quando Satanás enganou a Eva? Ele disse: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia que vocês comerem do fruto, vocês serão como ele. Ele contou uma mentira para eles. É certo que não morrereis. O pecado traz consequência na nossa vida, irmãos. E o El Elon e o El Olam, que sabe todas as coisas, que é o eterno, ele vê tudo, irmãos. E um dia nós vamos estar diante desse Deus. Nós precisamos temer a isso e saber a quem nós estamos servindo. Então, irmãos, vamos pensar na nossa vida sabendo que nós vivemos dentro do mundo do El Olam. Ele é eterno. Nós vamos estar um dia diante dele. Nós precisamos ter uma vida que honre ao seu nome. Essas coisas do mundo, elas vão passar comparado à eternidade com El Olam. E é interessante também nós pensarmos sobre Deus ser eterno, porque na nossa vida nós já passamos por várias coisas. Olha só, o El Olam, ele está no céu governando sobre todas as coisas. E aqui na Terra vão acontecendo coisas na nossa vida. Você pode lembrar da época que você era criança, adolescente, depois adulto, agora você vai estar numa idade mais velha. Quantas coisas aconteceram debaixo dos céus. E o eterno El Olam estava presente com você em todas elas. O El Olam, ele é eterno. Nada foge do seu olhar. Essas coisas, e como as coisas foram mudando, e como as coisas mudam, e a transitoriedade das coisas, quando elas vão passando, nós podemos confiar na eternidade de Deus. Os dias passam, as nações desaparecem, tudo desvanece, mas o Deus permanece o mesmo. O El Olam permanece o mesmo. Então, vamos pensar sobre o El Olam nesses dois sentidos. Primeiro, ele é eterno. O que importa é o nosso Deus que é eterno. Não as coisas desse mundo que querem nos distrair de viver uma vida com o nosso Deus que é eterno. Lembre-se, um dia nós vamos estar diante desse Deus eterno. Nós não podemos subsistir, nós não podemos viver na presença de um Deus eterno porque nós somos pecadores.
somente pelas obras de Cristo ser representado por Ele, é que nós podemos estar perto de um Deus eterno. E vamos pensar também na eternidade de Deus, pensando como a nossa vida, nós já vivemos tantas coisas aqui nesse mundo e como elas já passaram e Deus permaneceu eterno. Vamos confiar no poder do nosso El Olam. Outro nome composto na Bíblia, agora nós vamos falar sobre o Yahvé, que é Jeová. Esse nome também já foi ensinado na aula passada, mas agora nós vamos pegar ele em composição com outro nome. Então, Yahvé quer dizer é o Deus salvador, é o Deus resgatador, é o nosso libertador, o nosso redentor. Isso quer dizer Yahvé. Então, Yahvé mostra que Deus vem em busca de escravos, de pecados que precisam ser libertados. Então, Yahvé é o nosso socorro. Deus vem nos socorrer. E o primeiro nome composto que nós vamos ver é Yahvé Jiré, que quer dizer o Senhor proverá. Ou seja, o Senhor vem em socorro, provendo na vida do seu povo. Então, esse nome enfatiza as provisões de Deus para a vida do seu povo. Então, eu queria que nós pensássemos lá em Gênesis, no capítulo 22, no versículo 9 até o 14, nós vamos ver nós vamos ver Abraão experimentando dessa provisão de Deus. Então vamos lá, vamos ler Gênesis do 22, o capítulo 22, do versículo 9 até o 14. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, e sobre ele dispôs lenha, amarrou Isaque seu filho, e deitou-o no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu brandou a voz do anjo: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus. Porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. E tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho, e pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então, o Yahvé Jiré é o socorro de Deus nas provisões. Então, Abraão pôde perceber isso. Provavelmente, quando ele estava caminhando com Isaque, pronto para poder sacrificá-lo ao Senhor, talvez a tristeza deve ter passado no seu coração. Mas ele confiava em Deus. Então imagina o alívio que ele sentiu quando o anjo disse que ele não precisava mais oferecer Isaque como sacrifício a Deus. E no mesmo momento, ele ofereceu um carneiro para ser sacrificado no lugar. Então, o Yahvé Jiré é o Deus da provisão. É aquele que provê. Da mesma forma que ele proveu ali o carneiro no lugar de Isaque, ele também proveu o Senhor Jesus na nossa vida. Nós que somos pecadores, que merecíamos toda a ira de Deus em cima de nós, o próprio Deus vem nos socorrer, vem nos resgatar, e ele usa uma providência. Ele usa o Senhor Jesus como cordeiro para morrer em nosso lugar. Então, o Senhor Jesus, ele recebeu toda a ira de Deus em nosso lugar. A ira de Deus, ela não foi removida, mas ela foi atribuída ao cordeiro que Deus providenciou. Então, o Yahvé Jiré, ele vem nos socorrer, ele vem nos resgatar. E ele vem nos dar vida juntamente com ele. Assim como
Assim como Abraão experimentou isso, esse alívio, nós também agora temos esse alívio que nós temos harmonia com Deus. Deus não vai derramar a ira dele sobre nós, porque ele providenciou um cordeiro para isso. Então, o Yahvé Jiré é a provisão de Deus. Deus vem em socorro do seu povo. Ele vem prover as necessidades as nossas necessidades. E como nós necessitamos do Senhor Jesus? Nós necessitamos muito dele. Porque sem ele nós estamos mortos. Sem ele nós receberemos toda a ira de Deus em cima de nós. Mas o Yahvé Jiré, é tão misericordioso que ele provê um substituto no nosso lugar. Assim como ele proveu para Abraão. Aliás, isso que aconteceu com Abraão são apenas sombras do verdadeiro cordeiro que iria receber a punição no nosso lugar. Assim como Isaac permaneceu vivo, pelo menos naquele momento, depois Isaac veio a morrer, mas assim como ele permaneceu vivo ali naquele momento, nós podemos permanecer vivos porque o Senhor Jesus é o nosso cordeiro, em provisão do Yahvé Jiré. O Yahvé Jiré também continua cuidando do seu povo através do sustento. Ele cuida de nós. Enquanto nós estamos vivendo nesse mundo, em peregrinação à nossa pátria celestial, Deus cuida de nós e nos sustenta. Vamos ver Mateus 6, do 25 até o 33. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerais como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus aqui, ele está combatendo a ansiedade. E aqui no primeiro versículo, quando ele diz, por isso vos digo, ele está falando de coisas que ele já havia falado antes. Jesus aqui está tratando da idolatria. Nos versículos anteriores, ele fala sobre os hipócritas que gostam de orar em pé ali nas praças para serem vistos pelos homens. Depois eles falam que eles gostam de jejuar e mostrar para os homens que eles jejuam. Depois ele fala que nós não devemos acumular tesouros nessa terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam. Depois ele fala que nós não podemos servir a dois senhores. Esse é o contexto que ele diz, por isso eu vos digo, não andeis ansiosos. Então, quem vive ansioso são aqueles que se preocupam com as coisas desse mundo. O Yahvé Jiré, ele vem em nosso socorro. Ele vem nos sustentar. Então nós não precisamos nos preocupar com essas coisas. Mas as pessoas que se preocupam muito com isso são aqueles que têm o olhar nesse mundo. Então é muito fácil nós esquecermos que nós estamos em viagem. Nós estamos em viagem rumo à nossa pátria celestial. Nós não podemos esquecer que nós estamos na jornada, irmãos. Mas o problema é que às vezes nós tiramos o nosso olhar do nosso ponto final, que é a nossa pátria celestial,
e colocamos o nosso olhar apenas no trajeto do mundo. Nós estamos caminhando, mas parece que a gente quer ficar aqui. Parece que a gente vai amando cada vez mais as coisas desse mundo. E aí a gente se preocupa se a gente vai ter as coisas ou não. Nós ficamos ansiosos, porque muitas vezes nós deixamos o nosso coração ao léu da idolatria. Nós amamos às vezes mais o trajeto do que o rumo da nossa pátria celestial. E nós nos distraímos com essas coisas. Então nós ficamos preocupados com as coisas desse mundo. E é exatamente isso que Jesus está dizendo. Ele está combatendo a ansiedade de pessoas, como eu disse, que gostavam de orar em pé nas praças, que gostavam de jejuar e mostrar para as pessoas como elas eram, como elas jejuavam, que acumulavam tesouros aqui na terra, que não podiam amar dois senhores, mas que amavam um Senhor, que eram as coisas desse mundo. Então Jesus está falando para essas pessoas que elas não devem ficar ansiosas. E aí depois começa a explicar que o Pai, assim como cuida das aves do céu, como cuida dos lírios do campo, assim como dá alimento para as aves, assim como cuida, como dá roupa ali para os lírios do campo, também vai fazer isso por nós. Então, enquanto nós estivermos de jornada em rumo à nossa pátria celestial, Deus vai nos dar comida, bebida e vestimenta. É isso que o Yahvé Jiré nos promete. É isso que ele vai prover para a nossa vida. E Deus nos dá muitas coisas além do que comida, bebida e vestimenta. Mas aqui nesse texto o que ele está prometendo é isso, irmãos. Mas às vezes nós não ficamos satisfeitos com as coisas que Deus nos deu. Então esse texto trata de duas coisas: da idolatria, do amor do nosso trajeto em rumo à nossa pátria celestial. Às vezes nós amamos mais o trajeto do que focarmos o foco na nossa pátria. Nós queremos ficar aqui e nós amamos esse mundo e nós nos preocupamos se vamos ter as coisas ou não. E aqui Jesus está nos acalmando, dizendo: olha só, fiquem tranquilos, porque o Pai vai te dar comida, bebida e vestimenta. O que vocês precisam fazer? Vocês precisam se preocupar com uma vida de justiça. Busca o reino de Deus em primeiro lugar, como diz o versículo 33 do capítulo 6. Se preocupa com a justiça, irmãos. A gente tem que procurar viver uma vida de justiça. Se preocupar em ter uma vida de obediência, porque nós estamos caminhando em rumo à nossa pátria celestial. Não devemos nos distrair com o nosso trajeto. Essas coisas são passageiras, essas coisas vão passar. Mas o Yahvé Jiré vai vir em nosso socorro, sempre provendo na nossa vida. Você já viu quando você está almoçando, está comendo alguma coisa, você vê aquele prato de comida? É Deus provendo na nossa vida, irmãos. Deus está cuidando de nós através daquele prato de refeição. Então vamos nos contentar com aquilo que Deus nos dá. Pode ter certeza que Ele não vai deixar faltar comida, bebida e vestimenta. Ele é o Yahvé Jiré, que é o Deus provedor, que vai cuidar de nós. O último nome que nós vamos ver hoje é o Yahvé Shalom, que significa o Senhor é a paz. Esse nome retrata o Senhor como sendo a paz e o descanso do seu povo. Nós podemos ter paz e descanso nele mesmo. Nós podemos ter a segurança que através da obra do Senhor Jesus, nós não vamos estar mais em guerra com Deus. Deus não vai estar em guerra conosco. Nós não somos mais inimigos dele. Nós temos agora a paz dele. Ele é o Yahvé Shalom. E aqui só recapitulando o que nós falamos sobre os outros nomes compostos, nós falamos sobre o Deus eterno, nós falamos sobre o Deus que é possuidor sobre todas as coisas. Se Deus é eterno e Ele é o possuidor de todas as coisas, o que eu mais quero é ter paz com esse Deus. Eu não quero ter guerra com Ele.
Eu não quero ser inimigo dele. E o Senhor Jesus garante essa paz. Isso deve confortar os nossos corações, irmãos. Aí eu pergunto para vocês, o que você considera ter paz? Às vezes a gente considera a paz tendo o alívio de problemas. Mas problemas desse mundo, problemas de coisas que vão passar, que são passageiras, o que vale mais? Ter problemas nesse mundo, e nós vamos ter problemas nesse mundo, mas ter paz em um Deus que mantém a paz conosco e não nos expulsa mais da sua presença, que nos recebe por meio da obra do Senhor Jesus, e nós podemos ter paz com Ele, o que vale mais, irmãos? A transitoriedade desse mundo? Falar, agora que eu estou curado da minha doença, eu tenho paz. Tudo bem, graças a Deus que Deus te curou. Agora que eu consegui arrumar minha vida financeira, eu estou em paz. Que bom, glória a Deus por isso. Mas é uma paz passageira, irmãos. É uma paz transitória, que só vai ocorrer aqui nesse mundo. Então a paz do Yahvé Shalom é uma paz de reconciliação com Ele. Uma paz que é eterna. Essa paz aqui desse mundo, ela passa. Isso nem paz é. O que vale, irmãos, é nós termos paz com o nosso Senhor. Eu queria ler um versículo com vocês que está lá no João, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 14. Evangelho de João, no capítulo 14. Jesus está dizendo para os seus discípulos no versículo 27, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz de Cristo é diferente da paz do mundo. A paz do mundo é o alívio dos problemas. Irmão, nós vamos ter problemas nesse mundo, mas não quer dizer que nós não vamos ter paz. Porque a nossa paz está no nosso Yahvé Shalom. Nós podemos estar reconciliados com Ele. Isso é a verdadeira paz. É diferente da paz que esse mundo oferece para nós, irmãos. Então, queridos, eu queria que nós pensássemos sobre esses nomes compostos de Deus e que isso possa trazer um relacionamento melhor de nós para com Ele. Nós podemos confiar no nosso El Elyon, porque Ele é o possuidor de todas as coisas e tudo pertence a Ele. Nós podemos confiar no nosso El Olam, porque Ele é eterno e Ele vê todas as coisas e nós devemos ter uma vida com Ele, porque Ele é o eterno. Nós podemos confiar no nosso Yahvé Jiré, porque Ele é o nosso provedor. Nós podemos confiar no nosso Yahvé Shalom, porque Ele mantém a paz, e é uma paz com Ele, não é a paz que esse mundo oferece. Então, irmãos, que Deus nos ajude a viver dessa forma. Possamos pensar sobre esses nomes de Deus e aplicar essas verdades nas nossas vidas. Vamos orar, vamos pedir para que Deus nos ajude a viver assim. Pai Santo, Pai Bendito, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor é o Deus que possui todas as coisas. O Senhor também é o Deus eterno. O Senhor é o Deus de providência que vem em socorro do seu povo. E o Senhor é aquele que mantém a paz. Pai, tudo isso é maravilhoso e é bom saber sobre essas coisas. Ó Deus, nos ajude a aplicar elas nas nossas vidas enquanto estivermos na nossa jornada rumo à Pátria Celestial. Obrigado por estar conosco, obrigado por essa aula, Senhor. Que possamos refletir no que foi dito e que possamos viver isso e aplicar na nossa vida. No nome do Senhor Jesus é que eu oro. Amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe e que nós possamos aplicar essas verdades na nossa vida. Possamos saber desses nomes compostos e pensar como isso pode mudar meu relacionamento com Deus.
como isso pode mudar a minha caminhada rumo à cidade, à pátria celestial. Possamos confiar no nosso Deus, possamos viver uma vida de comunhão com Ele, meditando e pensando nesses nomes que nós aprendemos hoje. Que Deus abençoe, meus irmãos.